Se você clicou aqui neste vídeo, é porque em algum momento da sua cabeça já passou ali aquela ideiazinha do será que eu estou tomando a decisão certa com o meu dinheiro? Eu te entendo e é por isso que eu fiz esse vídeo. No vídeo de hoje eu sintetizei aqui as principais características dos principais investimentos quando a gente pensa em reserva de emergência. Então vamos lá, que aqui vai ter muita informaçãozinha que você vai precisar e que vai te ajudar muito a você saber se você tomou a decisão certa com seu dinheiro ou se é melhor você mudar os rumos. Eu sou a Carol Barreto, sejam muito bem-vindos ao Aprenda Renda, esse canal aqui maravilhoso que tem como objetivo simplificar o seu dinheiro para você. Hoje eu vou trazer esse assunto que eu gosto muito. Eu acho que reserva de emergência é o divisor de águas na vida do pobre. Então, se você é uma pessoa que já entendeu que você é pobre, reserva de emergência é o divisor de águas na sua vida. Quando você conquista a sua reserva de emergência, você sai daquele estado de sofrimento e, meu Deus do céu, preciso desse emprego, tô aceitando essa humilhação, pra, não, tá tudo bem, posso fazer escolhas na minha vida, será que é isso mesmo que eu quero? Vou mudar de rumo aqui, mudo de rumo ali. Então, assim, reserva de emergência é crucial, muda a vida do pobre. E claro, se você tomar uma decisão errada com a sua reserva de emergência, aquilo que muda a sua vida, pelo amor de Deus, né? Não pode. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Então vamos lá, vamos logo ao que interessa. Primeiro investimento, Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Na minha opinião, ele é o melhor investimento para a reserva de emergência. Por quê? Porque ele carrega toda a segurança do Tesouro Nacional. Ele é um investimento no Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É a dívida do governo. Então, basicamente, investir no Tesouro Selic é emprestar dinheiro ao governo. E por que emprestar dinheiro ao governo é mais seguro do que emprestar dinheiro a um banco grande, tipo o Itaú, por exemplo? Porque o governo, ele é considerado o melhor pagador de um país. No caso, no Brasil, o governo brasileiro é o melhor pagador do Brasil. Porque se um governo não honra com as suas dívidas, isso significa que aquele país quebrou. Então isso é muito mais sério do que uma empresa. Uma empresa, quando ela quebra, por exemplo, uma empresa grande como o Itaú, se o Itaú quebrar, vai ser um problema para o Brasil? Vai ser um problema. Mas tem outros bancos, percebe? Que podem absorver esse mercado do Itaú e resolver esse problema. Já o governo brasileiro não tem outro governo. Só tem o Brasil mesmo. Só tem aquele que está lá. A gente goste, que a gente não gosta, não importa. Só tem aquele lá. Então, se aquele quebrar, já era. Então, isso é muito sério. Então, quando você empresta dinheiro para o governo, você carrega essa segurança de que ele vai te pagar. Porque se ele não te pagar, já era. E o Tesouro Selic carrega essa segurança. Com o adicional de que ele tem liquidez diária. Então, você pode resgatar esse dinheiro quando você precisar. Ele só tem uma parte ruim dessa história da liquidez diária. Porque o Tesouro Nacional, ele funciona no horário do mercado. Que horário é esse? De segunda a sexta, de 10 às 5, algo assim, de 9 às 4, uma coisa assim, tipo um horário bancário, sabe? O que significa que você vai resgatar esse dinheiro e vai receber com um certo delay, caso você esteja no final de semana, por exemplo. Esse é um ponto ruim. Mas, ainda assim, se tratando de reserva de emergência, você precisa de segurança, muita segurança. Então, o Tesouro Selic, ele é um dos melhores investimentos para isso. A segunda parte ruim do Tesouro Selic é que ele exige um investimento mínimo alto para a maioria das pessoas. Está ali em torno de R$100 e poucos. Pode ser um investimento alto para você. Então, o que eu te sugiro é junte esse dinheiro em algum outro investimento que tenha um valor mínimo mais acessível a você e passe para o Tesouro Selic, porque aí o seu dinheiro vai estar assegurado. O Tesouro Selic, como o nome dele já diz, ele vai render a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, a taxa básica de juros do Brasil. Todos os juros ali, eles começam a partir da taxa Selic, que hoje está bem alta, o que faz com que o Tesouro Selic esteja extremamente atrativo. Investimento número 2, Nubank, querido de vocês, o Nubank. Não é muito meu querido não, mas eu sei que é de vocês, então por isso que eu boto ele aqui. Hoje tem duas formas de você investir para sua reserva de emergência no Nubank. Você usar o Nubank para sua reserva de emergência. A primeira forma é a que a maioria da galera já sabe que você talvez faça, né? Porque hoje em dia todo mundo tem conta no Nubank,
que é só deixar o dinheiro lá que ele vai render. Só que essa regra mudou um pouco. Se você não sabe, você está um pouco atrasada, porque já mudou bastante tempo. Agora, o seu dinheiro na conta do Nubank, na NuConta, ele só passa a render a partir do 31º dia em que ele estava lá. Então, você bota o dinheiro lá e ele vai demorar 30 dias. No 31º dia, ele passa a render. Isso quer dizer que virou uma poupança, só rende no aniversário? Não. Quer dizer que o Nubank vai segurar o seu rendimento. Então, se você tirar antes, ele não vai te dar, não vai te pagar. É uma regra que ele criou, ele tem esse direito, porque a conta é dele, a empresa é dele, e é isso, ele tem esse direito. Então, a partir do 31º dia, o investimento volta a render normalmente. E a outra opção para você investir na sua reserva de emergência dentro do Nubank é usando o RDB do Nubank de liquidez diária, que você acha essa opção lá dentro das caixinhas. É uma das opções para você investir em reserva de emergência. Tanto a conta quanto o RDB vão render 100% do CDI, que é uma rentabilidade ali bem próxima da Selic, bem pertinho mesmo. Quais são os pontos ruins de você investir a sua reserva de emergência no Nubank, assim, na minha opinião? Essa mudança de regra que aconteceu na NuConta expõe para mim um problema que é comum a todos os bancos, todas as empresas. Todo investimento de liquidez diária que você faz em um banco, uma empresa, uma financeira, está sujeito a mudanças de regra. Porque como isso é de liquidez diária, ele te paga o rendimento todo dia. Então, ele pode mudar a regra assim que ele quiser, porque ele já te pagou o rendimento. Então, se eu te pago o rendimento hoje, amanhã eu posso mudar a regra e pagar de outra forma. Ou nem pagar, só acabar com aquele investimento mesmo. Isso é possível. Então, isso, para a reserva de emergência, é um problema. Porque aquela é uma reserva que você vai precisar manter com você. A reserva de emergência, na verdade, ela é um investimento de longo prazo. Por quê? Porque ela fica ali com você a sua vida inteira. Você não pode deixar, botar no investimento pensando em longo prazo para acabar com a sua liquidez. Mas ela é um investimento que precisa estar ali com você. Então, essa mudança de regra, ela acaba sendo prejudicial à maioria das pessoas, principalmente que ainda estão fazendo a reserva, que ainda estão no processo de conquista dessa reserva. Investimento número 3, Banco Inter. A melhor forma para você investir em reserva de emergência utilizando o Banco Inter é o CDB de liquidez diária que eles oferecem lá. Esse CDB, ele rende 100% do CDI, como o do Nubank, como o de outras instituições. E 100% do CDI significa o quê? Estar muito próximo ali do rendimento da taxa Selic, ou seja, do Tesouro Selic. Esse CDB de liquidez diária do Banco Inter, ele funciona exatamente igual a todos os outros CDBs. Quando você contrata um CDB, compra um CDB, o que você está fazendo é emprestar o seu dinheiro a um banco, que nesse caso seria o Banco Inter. E por que o Banco Inter, apesar de ser um banco até grande, ele oferece um CDB que vale a pena quando comparado a um outro banco, tipo o Itaú, que é maior? Justamente por isso, porque o Inter, apesar dele até ser um banco consideradamente grande, ele não é tão grande quanto os bancões do Brasil. Então, ele ainda precisa ali competir por preço. E uma das formas dele fazer isso é te oferecendo investimentos melhores. E um desses investimentos é o CDB de liquidez diária do Inter. Ele tem a garantia do FGC, que vai garantir até R$250 mil investidos por CPF e por instituição financeira. Então, se você não tem muito dinheiro, você não é rica, a sua reserva de emergência não vai chegar nem perto de 250 mil. Então, tá tudo bem. A grande vantagem desse CDB do Banco Inter, na minha opinião, é que ele te proporciona resgate imediato. A qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer tempo, não tem tempo ruim. Quando você precisar, o Inter te dá o seu dinheiro. E também não tem um valor mínimo para você investir. Você pode investir ali a partir de R$1, eu acho. Então assim, não tem um valor mínimo. E agora a parte ruim, que é que eu vou comparar com o que eu acho que é melhor, que é o Tesouro Selic. O CDB de liquidez diária do Inter, comparado ao Tesouro Selic, não dá a mesma segurança, porque apesar do Banco Inter ser uma empresa sólida, não é tão sólido, não é um melhor pagador do que o governo. Então, a segurança vai estar maior no governo. E fora que existe também o risco de mudança de regra. O Inter pode acabar com esse CDB a qualquer hora. Por quê? Liquidez diária, ele te pagou, ele pode mudar. Então, existe também esse risco. Então, o que eu te diria? O que eu faria no seu lugar?
eu pegaria, colocaria uma parte no Banco Inter e investindo lá, já que não tem valor mínimo e tem liquidez imediata, mas o grosso eu ia botar no Tesouro Selic. Investimento número 5, PicPay. O PicPay é uma fintech de soluções de pagamentos, empréstimos e tal, soluções para o mercado financeiro. Eu gosto dessa empresa justamente porque ela traz soluções, e traz soluções mesmo. Eu uso o PicPay, então eu falo mesmo, traz soluções. Mas a parte ruim dessa história é que ele não é um banco. Como funciona o rendimento da conta do PicPay? Você coloca o seu dinheiro lá e ele já vai rendendo 102% do CDI. Essa é a principal vantagem do investimento com a reserva de emergência no PicPay, porque ele vai render um pouco acima do CDI, que é muito difícil hoje em dia de você encontrar, já que a Selic está muito alta. Então é difícil os bancos pagarem isso. O PicPay está pagando por quê? Porque ele não é um banco. Então ele não te oferece o quê? A segurança que um banco ofereceria. Apesar desse investimento lá na conta do PicPay ter a garantia do FGC. Hoje em dia ele tem, porque é considerado um CDB. Mas a instituição PicPay, ela não vai te dar a mesma garantia, a mesma segurança que um Banco Inter e nem chega perto do Tesouro Selic. Mas, mais do que todos os que eu falei aqui, o PicPay é o que menos te dá garantia de segurança, de regra nenhuma, porque eu já tive essa conta lá, eu tenho essa conta há um tempo e já começou rendendo 120% do CDI e hoje rende 102%. Ó que beleza! Se eu precisasse, se eu estivesse dependendo desse rendimento, já era a minha vida. Então já deu para perceber que deixar a sua reserva de emergência lá para sempre não é uma boa ideia. Mas como o CDB de liquidez diária do Banco Inter, como o RDB do Nubank, a conta do Nubank, não tem um valor mínimo, é uma conta. Então isso facilita para quem está começando. Esses para mim são os 5 investimentos principais aqui quando a gente pensa em reserva de emergência. Mas não são os únicos. Eu sei que existem outros e aí eu vou te perguntar, você sentiu falta de algum investimento aqui? Comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre esses. Se você tiver alguma dúvida sobre algum, comenta aqui embaixo para fazer um próximo vídeo falando sobre isso. E se esse vídeo te ajudou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser avisada sempre que a gente tiver vídeos novos por aqui, que acontece geralmente às terças e quintas às 11. Meu nome é Carol Barreto, eu sou consultora de finanças, então se esse conteúdo te ajudou, se você se interessou, além de se inscrever aqui no canal, me segue nas minhas outras redes sociais que eu também trago muitos conteúdos interessantes e relevantes sobre finanças. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou a Carol Barreto, esse é o Aprenda Renda e até o próximo vídeo.